Enquanto você insiste em não fazer aquilo que você quer, aquilo que você precisa fazer também, a vida está passando. Você já parou para imaginar que nós temos prazo de validade aqui e que nós não sabemos qual é esse prazo? É como se a gente tivesse uma senha e a qualquer momento essa senha pode ser chamada, mas a gente nunca sabe em qual senha está. A gente pode ser a senha de número 10, só um exemplo, e pode estar na senha 5 ou na senha 9, mas nós não sabemos. E essa semana aconteceu algo, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima a mim também, essa pessoa acabou, nos deixando tão jovem, tão cedo, mais ou menos ali na minha idade, 28 anos. Isso despertou várias reflexões na minha vida, várias reflexões mesmo. Tem um versículo bíblico que fala que é melhor estar na casa onde há luto do que estar na casa onde há alegria. Porque onde há luto, a gente consegue ver o fim da vida, a gente consegue refletir sobre a nossa vida, consegue ali pensar se realmente estamos vivendo aquilo que nós queremos viver, se estamos fazendo aquilo que nós realmente queremos fazer, se está fazendo sentido tudo que a gente está vivendo. E essa semana realmente foi uma semana muito reflexiva para mim. Ainda estou fazendo o meu desafio, ainda estou me comprometido com aquilo, mas foi uma semana que me fez pensar realmente se as coisas que eu estou fazendo têm um sentido. E eu li um livro uma vez, há muitos anos atrás, e o nome desse livro é Johnny, Essa Noite Pedirão Sua Alma. Esse livro conta a história de um jovem que ele saiu na rua certo dia e começou a ver números em cima da cabeça das pessoas, como se fosse uma data. Igual, vamos colocar um exemplo, hoje é dia 1º de junho. Então ele saía na rua e via em cima da cabeça das pessoas, dia 5 de junho de 2025. Em outras ele via dia 3 de junho de 2025. Em outras ele via dia 1º de junho de 2025. E aí, essas pessoas que tinham esse número do dia 1º, que no caso seria hoje, né? Do nada acontecia algum acidente, essas pessoas morriam, ou ele recebeu a notícia que essa pessoa morreu. E ele começou a ver números em cima dessa cabeça e ele ficou meio que desesperado, sabe? E aí ele tentava avisar as pessoas e começava a falar, olha, você vai morrer tal dia. E as pessoas não acreditavam, falavam que ele estava maluco, né? E ele fazia de tudo para convencer essas pessoas de que elas morreriam, de que elas tinham uma data e que ele conseguia ver a data da morte dessas pessoas. E ele ficava naquela loucura de tentar convencê-las e não conseguia, sabe? E o livro se passa, eu não me lembro muito bem o enredo, tudo que acontece, mas em resumo é isso, ele se passa vendo esses números e tentando avisar as pessoas, tentando ajudá-las, tentando, fazer com que elas aproveitassem aquele pouco de vida que ainda restavam para elas. Então ele passou esse tempo todo, por volta de não sei se foi uma semana, se foi um mês, tentando avisar essas pessoas de que elas já tinham uma data marcada e que ele sabia qual data era essa, para que essas pessoas aproveitassem a vida delas ao máximo, que elas, ali tivessem mais compaixão, aproveitassem a família, aproveitassem os momentos felizes, não deixassem que as coisas tristes abalassem a vida delas. Até que certo dia, Johnny acordou, olhou no espelho de manhã e viu o número na cabeça dele. A data dele também estava marcada. Nós também temos a nossa data marcada. Como eu falei no início do vídeo, a gente tem prazo de validade. A nossa vida passa muito rápido. Isso aqui é tão passageiro e a gente se apega tanto a ela, né? E a gente acaba não deixando de fazer coisas com medo do que pessoas vão falar, com medo de fracassar nesse meio tempo e as pessoas rirem, debocharem da gente e achar que são melhores que nós porque nós erramos e elas não que erraram, mas também nunca tentaram. E a gente acaba meio que não fazendo as coisas. E eu tenho mudado muito isso na minha vida. Muito isso, porque eu não sei.
do dia de amanhã, tantas coisas eu quero conquistar, quantas coisas eu não quero fazer, sabe? Eu quero ser alguém melhor, eu quero ter uma vida financeira boa, eu quero aproveitar mais minha família, minha casa, meus amigos, sabe? Eu quero conversar com pessoas novas, eu quero conhecer pessoas, eu quero ajudar pessoas, sabe? Eu quero meio que ter um sentido no mundo, fazer com que essa vida aqui valha a pena, deixar um legado. Essa pessoa, esse meu amigo que partiu, ele deixou um legado. Muitas pessoas foram, né, naquele momento de luto ali, foram lá no velório dele e falavam muito bem dele para a esposa, sabe? E a esposa falava para a gente mostrar para os filhos dele quem era, quem foi o pai deles, o que o pai deles deixou de bom, o que o pai dele era, o que o pai dele fazia. E a única coisa que a gente vai conseguir deixar é isso, somente histórias, somente aquilo que a gente foi, somente aquilo que a gente realizou, somente aquilo que a gente construiu, somente aquilo que a gente deixou aqui para as pessoas. E, e quantas vezes a gente tem vergonha de falar em público, de falar num vídeo, assim como eu tô falando agora, quantas vezes eu já tive vergonha disso, quantas vezes eu já tive vergonha de pedir a alguém um favor, de conversar com alguém, dar um bom dia, sabe? Ter aquele primeiro contato, aquela primeira conversa pra, sei lá, interagir com alguém novo, alguém diferente, alguém que eu nunca interagi. E eu, por medo, o que é você chegar pra uma pessoa e falar com ela, bom dia, tudo bem? Tô precisando de uma ajuda. Bom dia, tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Isso não dói, isso não vai te matar. Se aquela pessoa te xingar, o problema é mais com ela do que propriamente com você. E eu não quero deixar de fazer as coisas por conta do que as pessoas vão pensar de mim, por conta do que as pessoas vão achar. Não quero deixar isso acontecer. E quero continuar no meu projeto, quero continuar nas minhas coisas. Ainda tenho muito para fazer, tenho muito para realizar. Talvez não dê conta de realizar tudo, afinal de contas eu não sei quando acaba o meu prazo de validade, nós não sabemos de nada disso. Mas eu sei que o pouco de tempo que eu tiver vai ser fazendo coisas que eu gosto, vai ser com pessoas que eu gosto, vai ser fazendo bem para outras pessoas, e vai ser aproveitando ao máximo essa vida, porque é o que eu posso deixar para outras pessoas. É um vídeo como esse, é uma ajuda, é uma informação, é uma coisa que funcionou para mim e pode ser que funcione para você, mas se eu nunca falar, se eu nunca expor isso, se eu nunca mostrar para as pessoas o que funcionou para mim, como elas vão saber se funciona ou não para elas, já que elas não tiveram nada registrado, nada mostrado para que elas pudessem, no mínimo, testar isso. E só um minuto. Nossa, que bicho chato. E isso eu quero deixar nesse vídeo de hoje. Vou fazer o vídeo do desafio ainda. Esse vídeo é postado na segunda-feira. E esse vídeo aqui é só pra um desabafo mesmo, sabe? Uma coisa pra ficar registrada. E pra que todas as vezes que eu mesmo olhar pra esse vídeo eu pensar, poxa, eu tenho aproveitado minha vida. Eu tenho feito o que eu preciso fazer. Eu tenho deixado as pessoas me calarem só por conta de eu imaginar na minha cabeça que a opinião delas vai me fazer mal de alguma forma. De eu imaginar que elas não vão gostar. Eu nem sei, eu só tô imaginando que elas não vão gostar do que eu tô fazendo. E qual o impacto que essas pessoas têm na minha vida? Quem são essas pessoas e o porquê essas pessoas estão me trazendo essas coisas? Todas as vezes que eu olhar para esse vídeo aqui, eu quero ter essa sensação de que realmente, nossa, realmente eu tô fazendo, não tudo, mas eu tô vivendo uma vida que realmente vale a pena, que realmente faz sentido, que as coisas realmente estão encaixadas, que as coisas que eu gosto de fazer estão sendo executadas e que eu não vou ter nenhum arrependimento. E que se tudo acabasse hoje,
Se eu tivesse mais 5, 10, 15, 20 minutos de vida, eu olharia para trás disso tudo com muita gratidão, porque realmente eu estou vivendo de uma forma muito boa. Realmente eu estou fazendo tudo o que eu me propus a fazer. E eu espero que também você faça isso, tome decisões. Talvez tenha algo que você queira fazer muito e fique com medo. É com medo mesmo que a gente faz as coisas. É com medo mesmo. É sem confiança. Sabe, quando você vai colocar o pé e você não tá vendo nada, mas mesmo assim você vai devagar assim, acaba colocando o pé e fala, olha, é firme. E continua indo. Não deixa com que somente pensamentos, nem é fatos, são pensamentos de que algo vai dar errado, te trave e não deixe você prosseguir. E eu não quero deixar isso acontecer comigo. E um conselho que eu deixo para você é esse: faça as coisas, aproveite bastante o tempo que você tem, porque ele é limitado e a qualquer momento pode chamar a sua senha, pode chamar a minha senha. E o nosso tempo se acabou e a gente deixou muita coisa para trás e se arrependeu de não ter feito no tempo que teve.